imenso, Deus cujas orlas da veste cobrem, Senhor, o templo, Deus cujos pés são marcados pelas nuvens como pó, Senhor. Nós te invocamos nessa hora, Senhor, nós te buscamos, consagrando esse tempo a Ti, Senhor. O nosso desejo é estar aqui, Senhor, apesar do nosso cansaço, apesar das muitas preocupações do meio da semana. O nosso desejo é estar aqui, Senhor, com a inteireza do nosso coração, não apenas de corpo presente, mas de fato, Senhor, com o nosso coração submetido a Ti, rendido a Ti. O nosso desejo, Senhor, é de fato receber a Tua bênção à medida que nós Te buscamos por meio de Cristo, pelo Espírito Santo. Abençoa-nos, Senhor. Usa a Tua palavra para nos edificar, para nos moldar, e usa esse tempo de oração, Senhor, para nós termos comunhão com o Senhor e derramarmos o nosso coração diante de Ti. É a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Eu peço que os irmãos abram em Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler os versos 8 e 9. Filipenses capítulo 4, versos 8 e 9. Essa sessão, ela termina a última sessão da parte principal de Filipenses, e ela termina com exortação geral aos crentes. Nós lemos, iniciando no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Irmãos, John Stott, um pregador conhecido, falecido há poucos anos, ele certa vez escreveu o seguinte: ele disse que a batalha da vida cristã é a batalha pela mente. A batalha da vida cristã é a batalha pela mente. Nós estamos chegando ao final da carta aos Filipenses, e esse é, na verdade, o final da parte substancial dessa carta. A gente já falou algumas vezes sobre isso, que Paulo escreve Filipenses como uma carta de gratidão à igreja de Filipos por um presente que ele havia recebido, uma oferta que ele havia recebido da igreja na sua prisão romana, e ele escreve uma carta o primeiro impulso de escrever a carta é escrever um agradecimento à igreja, e isso é o que ele vai fazer a partir do verso 10. Ele vai, de fato, agora entregar o seu bilhete de agradecimento, o seu cartão de obrigado à igreja. Mas, antes de fazer isso, como um pastor da igreja que ama o seu rebanho, Paulo, ele fez uma série de exortações à igreja. E essas exortações começam lá no capítulo 1, no verso 27, quando Paulo diz que os crentes devem viver como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo. Existe uma postura que é esperada daqueles que são cidadãos dos céus. E Paulo vem, ao longo desses 4 capítulos, ele vem encorajando os crentes, exortando-os e desafiando-os a viverem por modo digno do Evangelho, a viverem como cidadãos que receberam essa cidadania celestial. De fato, no final do capítulo 3, Paulo vai dizer que nós somos cidadãos dos céus
e que a nossa mente deve estar voltada para lá, para o lugar onde Cristo está e de onde nós aguardamos que Ele virá. Ele diz no capítulo 3, verso 20, que a nossa pátria está nos céus. E agora no capítulo 4, o que o apóstolo Paulo fez brevemente, na sessão anterior, que nós estudamos algum tempo atrás, o que Paulo fez foi se dirigir a duas mulheres da igreja, chamadas Evódia e Sintique, que tinham algum tipo de conflito entre elas, havia algum tipo de rixa entre essas irmãs, havia alguma discordância, e Paulo, então, encoraja essas irmãs e exorta essas irmãs para que elas pensem concordemente no Senhor, que elas pensem a mesma coisa em Jesus Cristo. E aí essa exortação que Paulo deu a essas duas mulheres em particular, ele agora vai estender a todos os crentes e ele vai também expandir, ele vai aprofundar essa exortação sobre como nós devemos pensar. Esse é o centro da exortação que Paulo vai fazer aqui nos versos 8 e 9. Ele vai encorajar os crentes a como eles devem pensar e viver à luz do Evangelho de Cristo. É importante, irmãos, nós entendermos isso. É claro que ao longo desse estudo de Filipenses isso já deveria ter ficado claro, mas quando Paulo diz que nós devemos ter uma postura digna de cidadãos do Evangelho, ele não está falando simplesmente da nossa postura exterior. Existem pessoas que se comportam exteriormente com muita dignidade, não é? Políticos, juízes, não é? Em determinados ambientes eles têm aquela postura pomposa, honrada, eles se comportam de uma determinada forma, eles expressam uma certa dignidade. Mas muitas vezes, se você conhecer a vida privada dessas pessoas, como eles são em particular, existe uma grande distância, não é? Aquilo que eles demonstram, a maneira honrada como eles se comportam publicamente, não é exatamente quem eles são, mas uma máscara e um disfarce que eles usam. Paulo nos exortou a sermos cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, a andarmos com dignidade, com honradez. Mas Paulo termina essa exortação deixando claro para nós que isso não é simplesmente algo que nós fazemos externamente. Não é uma honra, não é uma dignidade que nós vestimos simplesmente por fora e desfilamos com essa dignidade por aí, mas é algo que está entranhado em quem nós somos. E esse é o centro da exortação desses dois versículos. Esses dois versículos têm dois imperativos, duas ordens, dois mandamentos. O primeiro está no final do verso 8, quando Paulo diz: seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Nós vamos entender um pouco melhor o que Paulo está dizendo aqui. E depois ele vai dizer: aquilo que vocês aprenderam, receberam, ouviram, viram em mim, isso praticai. Então, há uma exortação de como nós devemos pensar e uma exortação de como nós devemos agir. Essas duas coisas andam juntas. É impossível alguém pensar coisas boas, inundar a sua mente de coisas boas e agir de forma má. Da mesma forma, é impossível alguém inundar a sua mente de coisas más e agir de forma boa. O que Paulo quer que nós entendamos é que a vida cristã e essa vida digna do Evangelho de Cristo, ela só pode ser vivida, nós só podemos ganhar a batalha das ações, da conduta cristã, da prática cristã, se nós ganharmos a batalha pela mente cristã. A nossa mente precisa ser moldada pelo Evangelho de Cristo. E Paulo, então, ele vai nos dizer como nós devemos orientar a nossa mente. Na verdade, é muito mais do que isso. O verbo que que a nossa Bíblia traduz aqui por pensar ou ocupar o nosso pensamento é um verbo que dá uma ideia de fato, você invadir um prédio, uma terra e você passar a morar ali. A ideia é de
ponderar, de considerar por algum tempo. A ideia é de meditar. Não é simplesmente pensar por alguns segundos, não é simplesmente de considerar isso no domingo enquanto eu estou ouvindo o sermão, mas essas coisas que Paulo quer que a gente pense, ele quer que a gente pense o tempo todo. Ele quer que a gente rumine nessas coisas, ele quer que a gente ocupe a nossa mente com essas coisas, que a gente more, que os nossos pensamentos morem nesse lugar que ele vai descrever. É claro que o apóstolo Paulo não nos diz aqui especificamente o que nós devemos pensar, uma lista exaustiva de coisas que nós podemos pensar e coisas que não podemos pensar. O que Paulo nos dá é uma moldura para a mente. Ele nos dá uma série de adjetivos que vão servir para a gente como um teste daquilo que pode ou não pode ocupar o nosso pensamento. E o que é que Paulo vai nos orientar a fazer? Veja que ele não está mais falando só com Evódia e Sintique, ele diz finalmente irmãos, está se dirigindo a toda a igreja agora. Então ele vai nos dizer o que é que deve ocupar nosso pensamento. Ele vai dizer tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Nós poderíamos gastar muito tempo pensando sobre o que cada um desses adjetivos significam, mas a ideia geral, é importante nós capturarmos. Paulo quer que a nossa mente seja inundada por pensamentos em Cristo e pensamentos moldados pela pessoa e pela obra de Cristo. A gente vai considerar um pouco alguns desses adjetivos, mas comece a pensar se de fato tudo que Paulo diz aqui não é exatamente aquilo que descreve a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Tudo que é verdadeiro, o Senhor Jesus disse, eu sou a verdade. O apóstolo João disse, ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. O diabo é mentiroso e o pai da mentira, mas ele é a verdade. E por isso aqueles que o seguem amam a verdade, odeiam a mentira, amam o que tem substância, odeiam aquilo que é falso. Tudo que é justo, ele diz. Quem é justo, senão o Senhor? Os nossos pensamentos devem ser moldados pela pessoa de Cristo, pela sua perfeição de justiça. E então as nossas ações vão ser justas também. Tudo que é puro, uma palavra que denota santidade, perfeição moral, ausência de sujeira, ausência de impureza. Essa é a descrição do Cordeiro de Deus sem mácula. Tudo que é amável, agradável, belo, aprazível, desejável. O Senhor é descrito, né, na alegoria do Cântico dos Cânticos como o amado, né, aquele que é de fato, aquele a quem a nossa alma de fato deseja. Paulo diz tudo o que é de boa fama. Certamente ele não está falando da boa fama perante os homens, simplesmente, mas daquilo que tem boa reputação aos olhos de Deus. Essa é uma descrição do Senhor Jesus Cristo. O Pai olha para o Filho e diz, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Nós precisamos olhar para uma lista de características, de adjetivos como essa, e não imediatamente pensar de forma moralista naquilo que nós devemos fazer, mas primeiro, Paulo quer que nós fixemos na nossa mente uma pessoa, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, quem Ele é, como Ele age para conosco. E é à luz de quem Cristo é
daquilo que ele fez e faz, que então nós temos uma moldura para julgar todos os nossos pensamentos. Como é que nós devemos julgar os nossos pensamentos? Como é que nós devemos decidir o que pode e o que não pode entrar na nossa mente? Como é que nós podemos decidir aquilo que nossos olhos merecem ver e aquilo que nossos olhos não devem ver? Como é que nós decidimos aquilo que nós podemos ouvir e aquilo que nós não devemos ouvir? Nós fixamos os nossos pensamentos no Senhor Jesus Cristo. E então nós fixamos os nossos pensamentos naquelas coisas que são dignas do Evangelho de Cristo. Paulo nos dá aqui então uma moldura para a mente. Irmãos, como todos nós precisamos de uma moldura para a nossa mente. Acho interessante que se você pesquisar na internet lista de versículos bíblicos para seu filho memorizar, é quase 100% de certeza que esse versículo aqui vai estar lá entre os 10 primeiros que você deve ensinar o seu filho a memorizar. É de fato um versículo que é muito útil para nós ensinarmos os nossos filhos. Eles precisam aprender a ocupar a mente deles com aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Certamente adolescentes jovens precisam memorizar esse versículo, para que eles decidam aquilo que eles vão assistir na TV, para que eles decidam aquilo que eles vão pesquisar no computador, para que eles decidam aquelas imagens que eles vão ter ou não vão ter no celular deles, certamente. Mas não só crianças, não só adolescentes e jovens, todos nós, homens e mulheres, adultos, velhos, todos nós precisamos constantemente voltar para essa lista, para essa moldura aqui e pensar onde é que os meus pensamentos têm sentado, onde é que a minha mente tem se acomodado, qual é o ambiente onde eu tenho nutrido os meus pensamentos. Será que eu tenho ocupado a minha mente com o que é verdadeiro? Ou será que eu tenho dado ouvidos a mentiras e falsificações? Será que a minha mente tem se apegado àquilo que é respeitável, honrado, digno? Ou será que eu tenho deixado que coisas baixas, que coisas indignas, que coisas vulgares ocupem o meu pensamento? Será que eu tenho meditado naquilo que é justo, naquilo que é devido, naquilo que é apropriado? Ou será que eu vivo nutrindo sentimentos de vingança pelos outros, de retaliação, de injustiça? Será que os meus pensamentos têm sido puros, sem mancha, sem mácula, sem sujeira? Ou será que eu tenho deixado que o que é torpe, o que é imundo, ocupe o meu pensamento? Será que os meus pensamentos têm se apegado àquilo que é belo e amável? Ou será que eu tenho deixado os meus pensamentos se ocuparem do feio, do odioso, do cruel, daquilo que é bárbaro? Será que os meus pensamentos são de boa fama diante de Deus? Será que eles são algo que recebem o aplauso de Deus? Ou será que os meus pensamentos são reprováveis aos olhos do Senhor? Todos nós precisamos ter essa moldura mental diante de nós. E decidir, irmãos, num mundo em que nós ouvimos muita coisa, vemos muita coisa, e que quase tudo o que está à disposição para nós vermos e ouvirmos talvez não se enquadre nessa moldura. Nós precisamos dar ouvidos à exortação do Senhor e desocupar o nosso pensamento dessas coisas. É importante você entender que a nossa mente, imagine que a nossa mente é como um balde. E há duas características desse balde que nós precisamos entender que ele tem. Em primeiro lugar, um balde ele tem uma capacidade definida do que pode caber dentro dele.
Você pode, se você tem um balde de 5 litros, não importa o quanto você queira, você não vai fazer caber 10 litros ali dentro. Cabem 5 litros. A nossa mente, ela não é ilimitada, ela não tem um espaço ilimitado. A nossa mente tem um espaço definido, um volume definido de pensamentos que ela aceita. Cada pensamento impuro, reprovável, torpe, tolo, falso que nós colocamos, ele ocupa espaço dos pensamentos bons, puros e amáveis que nós deveríamos ter. É por isso que, muitas vezes, nós temos dificuldade de começar a orar, ou nós temos dificuldade de cultuar o Senhor como nós deveríamos, porque nós nos sentamos e achamos que, eu passei a semana pensando em qualquer coisa, mas agora eu vou receber a instrução do Senhor. Mas aquilo que você poderia colocar dentro desse balde não entra, porque ele está cheio de outras coisas. Por isso que nós precisamos começar o dia do Senhor com preparação. Nós precisamos começar o dia do Senhor com preparação, porque nós precisamos colocar para fora os maus pensamentos, os pensamentos pecaminosos, os pensamentos vãos e tolos, os pensamentos nas coisas terrenas. Nós precisamos colocar essas coisas para fora, para encher o nosso coração das coisas do céu. Então, a primeira característica desse balde dos nossos pensamentos é que ele tem uma capacidade definida e nós muitas vezes vamos ter de lidar com o fato de que nós temos ocupado demais os nossos pensamentos, a nossa mente, com o que não convém. E nós precisamos, então, do arrependimento, da conversão diária, para colocar essas coisas para fora e pedir ao Senhor que nos encha do que é bom. A outra característica que tem muito a ver com essa é que nesse mesmo balde não é possível separar em 2 compartimentos a água limpa da água suja. Assim como se você tem um balde, você colocou água limpa e de repente você pega um pano de chão que você usou para passar pano em toda a casa e você espreme aquele pano em cima de um balde de água limpa, aquela água já não é mais limpa. Não é possível separar de forma total os pensamentos bons dos pensamentos maus. E essa mistura é que é execrável, essa mistura é que é reprovada nas Escrituras. Você deve se lembrar que o apóstolo Tiago faz essa pergunta: como pode uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Como é que uma mesma fonte pode jorrar o puro e o impuro? Ele está falando da língua, mas o Senhor Jesus ensinou que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Da mesma forma que a língua não deve falar o que é bom e o que é mal ao mesmo tempo, os nossos pensamentos, eles não podem parar naquilo que é bom e naquilo que é mal ao mesmo tempo. Paulo se dirige a nós de forma contundente, dizendo: irmãos, tudo o que se enquadra nessa moldura deve ocupar o pensamento de vocês, e nada mais, e nada mais. Tudo que não se enquadra nessa moldura, tudo aquilo que não é de excelência moral, tudo aquilo que não é virtuoso, tudo aquilo que não é digno de louvor, deve ser colocado para fora, deve ser arrancado da sua mente. Irmãos, que desafio isso certamente é para todos nós. Nós precisamos voltar para Filipenses capítulo 2 e nos lembrar de que o poder para fazermos essas coisas não está em nós, mas no Senhor. É Deus quem opera em vós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Aqui não é um guia moral para nós seguirmos com as nossas próprias forças, mas é um padrão de como nós devemos viver no poder do Espírito Santo, transformados pelo Evangelho de Cristo. Os nossos pensamentos são importantes para Deus e para nós, para a nossa vida, para quem nós somos. As pessoas talvez achem lá fora que eu posso inundar a minha mente de coisas ruins, contanto que eu não faça, contanto que eu não execute, não tem problema.
Mas a Bíblia nos mostra desde Gênesis 4, talvez desde Gênesis 3, que todo pecado começa na mente. Eva olhou para o fruto e viu que ele era desejável. Caim, antes de matar o seu irmão, alimentou a inveja, o ódio, a incredulidade, a amargura, o ressentimento. O assassinato de Abel começou na mente de Caim. A queda dos nossos primeiros pais começou no olhar impuro de Eva para com o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Os nossos pecados, a maioria esmagadora deles, não vem de uma tentação repentina, embora às vezes tentações repentinas aconteçam. Mas na maioria das vezes os nossos pecados vêm de pensamentos que foram alimentados, que foram deixados ali sem mortificação, e eles foram tomando conta e se espalhando na nossa mente. Paulo diz: ocupem a mente de vocês com aquilo que é virtuoso e louvável. Irmãos, nós precisamos levar mais a sério os nossos pensamentos e aquilo que entra na nossa mente, certamente. Então, depois de ter dado essa moldura mental, essa moldura para os nossos pensamentos, Paulo agora sim vai falar da ação. E o que ele vai dizer é muito simples. Paulo vai dizer: pratiquem, vivam segundo o modelo que vocês viram em mim. Então ele nos dá uma moldura para os pensamentos e ele nos dá um modelo para a ação. Como é que nós devemos agir e viver? Paulo diz: seguindo o ensino e o exemplo dos apóstolos. Veja, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Os 3 primeiros verbos significam basicamente a mesma coisa, ou pelo menos tem muita sobreposição entre eles. Paulo ensinou, Paulo pregou, Paulo entregou, Paulo falou, e os filipenses aprenderam, receberam, ouviram muito do ensino de Paulo. Paulo diz: vivam por aquilo que vocês aprenderam de mim. Vivam por aquilo que vocês receberam de mim. Vivam por aquilo que vocês ouviram de mim. Mas o ensino de Paulo valeria muito pouco sem esse último verbo. Pratiquem aquilo que vocês viram em mim. É claro que aqui há uma dupla exortação, né? É uma espada que corta dos dois lados, na congregação e no pregador e no mestre. É claro que aqui há um desafio para os líderes da igreja. Nós não podemos ensinar e falar e entregar sem que a igreja também veja aquilo que nós ensinamos em nós. Calvino, comentando esse texto, ele diz algo sempre da sua forma muito contundente. Ele diz: o que é principal num orador público é que ele fale não meramente com sua boca, mas através de sua vida, e granjeie autoridade para sua doutrina por meio da retidão de sua vida. O que é principal num pregador, num pastor, num presbítero que ensina na igreja é que ele fale não só com a boca, mas com a vida, e que ele ganhe autoridade para o seu ensino por meio da retidão como ele vive. Às vezes no seminário ou em rodas de pastores mais jovens, né, você ouve uma reclamação ou uma queixa de alguém que diz assim: poxa, eu prego a mesma coisa que aquele pregador famoso prega, mas a congregação ouve mais ele do que eu. Talvez haja um erro na congregação de ouvir mais aquele pregador famoso, conhecido, do que o jovem e inexperiente pregador. Mas talvez não. Talvez o motivo de as pessoas ouvirem
mais prontamente, e com mais firmeza e com mais abertura aquele pregador experiente, é porque ele tem um histórico de vida atrás. Ele tem uma experiência adquirida, ele tem um rastro de maturidade, de retidão, de reputação que ele construiu ao longo dos anos. E, de fato, isso é algo que é um desafio para nós que ensinamos. Nós precisamos aprender a mostrar com a nossa maneira de viver aquilo que nós ensinamos. Mas o foco de Paulo aqui não está nos líderes, o foco de Paulo está naqueles a quem ele escreve, na congregação. Ele diz: eu quero que vocês pratiquem aquilo que vocês receberam de mim pela palavra e pelo exemplo. É claro que Paulo não era perfeito, como nenhum dos apóstolos era, e como nenhum pregador é, e como nenhum oficial da igreja é. Mas o que ele está dizendo aqui é a mesma coisa que ele diz em outros lugares: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Na medida em que vocês veem Cristo em mim, ele diz, me imitem. Na medida em que vocês veem Cristo no meu ensino e no meu exemplo, vivam dessa forma. Que essa seja a praxe de vocês, que essa seja a prática de vida de vocês. Irmãos, como nós precisamos, de fato, de modelos para imitar. Já vimos ao longo da carta aos Filipenses que Paulo levanta vários modelos. Ele usa a sua própria vida, ele fala de Timóteo, ele fala de Epafrodito e, obviamente, ele fala, acima de tudo, do próprio Cristo. Nós precisamos de modelo, nós precisamos ver a piedade em ação, a piedade na prática, tanto quanto nós precisamos ouvir a respeito dela. E é por isso que a comunhão dos santos é tão importante. Por isso que é importante a gente estar junto no culto, depois do culto, nas atividades da igreja. Uma das coisas um dos benefícios que a gente recebe quando a gente vive na comunhão dos santos é que a gente começa a ver modelos. A gente olha para uma pessoa e diz, eu vou fazer como aquela pessoa fez. Eu vi ela numa situação que eu teria agido de forma diferente, de forma imatura, de forma pecaminosa, mas eu vi ela agindo daquela forma e agora eu sei como fazer. A Laura teve a oportunidade, nos anos que nós passamos nos Estados Unidos, ela ajudava a esposa do Dr. Paipa na arrumação da casa, no cuidado, na preparação de alguns eventos, quando ela ia receber pessoas, coisas desse tipo. E uma coisa que ela falou algumas vezes, ela diz, eu admirava o Dr. Paipa como pregador sempre que ele veio ao Brasil, mas eu passei a admirá-lo muito mais depois que eu passei a trabalhar dentro da casa dele. Eu vi o tipo de vida que ele vive, eu vi o modelo que ele é e que a esposa dele é. Eu aprendi muito vendo aquelas pessoas vivendo a sua vida comum. E esse é um benefício, uma bênção que nós temos quando nós, de fato, estamos na comunhão dos santos. Quando praticamos a hospitalidade e recebemos a hospitalidade de outras pessoas, nós temos a oportunidade de aprender, de receber, de ouvir, mas principalmente de ver irmãos vivendo a vida cristã de forma agradável a Deus. Paulo deu uma moldura de pensamento, ele nos dá um modelo de ação e ele termina com uma promessa gloriosa. O Deus da paz será convosco. Calvino diz que aqui há a mais elevada promessa da carta de Filipenses, porque antes, se você voltar um pouco no verso 7, Paulo prometeu a paz de Deus. Agora, Paulo diz, o Deus da paz. Quando nós ocupamos a nossa mente com pensamentos elevados, quando nós colocamos em prática a vida cristã, segundo o ensino e o exemplo apostólico, há uma promessa anexa de que o próprio Deus se mostrará mais próximo de nós. O Deus da paz será convosco. Aqui, irmãos, eu queria terminar falando de um erro que muitas vezes nós trazemos
com relação à vida cristã. Nós, às vezes, para enfatizar a doutrina da justificação pela fé, nós dizemos coisas do tipo: Deus não pode me amar mais do que Ele já me ama, independente de eu obedecer ou desobedecer. Deus me ama com um amor infinito. E é verdade, Deus nos ama com um amor infinito. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia nos fala várias vezes de que certas manifestações do amor de Deus são reservadas para aqueles que obedecem mais fielmente o Senhor. Os teólogos que escreveram a Confissão de Westminster, eles dizem que existem dois aspectos do amor de Deus. Um aspecto eles chamam de amor de beneficência, que é esse amor de Deus, que é a sua disposição de fazer o bem para com aqueles que estão em Cristo. E, de fato, esse amor ele não pode nem aumentar nem diminuir. Aqueles que Deus de antemão conheceu, aqueles que Ele elegeu antes da fundação do mundo, Ele os amou em Cristo, Ele os redimiu em Cristo, Ele vai chamá-los no devido tempo e Ele vai edificá-los até o fim para a sua glória. E é o amor invencível e imutável de Deus, esse amor, essa sua disposição de fazer o bem, que nunca muda. Mas esses mesmos teólogos falam que Deus tem o que eles chamam de amor de complacência, ou amor de prazer. De fato, existe um aspecto no qual, quando nós obedecemos e nos tornamos mais parecidos com Cristo, o prazer de Deus é colocado em nós. E é isso que Paulo está dizendo aqui. O Deus da paz será convosco. Ele já é conosco. No sentido do seu amor de beneficência, da sua reconciliação, da nossa justificação em Cristo. Lá em Romanos 5, Paulo diz: justificados mediante a fé, tendes paz com Deus. Nós já temos paz com Deus. Mas quando aqui ele promete que o Deus da paz será conosco, ele está dizendo: aqueles que cuidam dos seus pensamentos, aqueles que cuidam dos seus passos, eles experimentarão uma proximidade com Deus, eles experimentarão a doçura da presença de Deus. Irmãos, quantos de nós não podemos entender o que Paulo está dizendo aqui? Quando nós pecamos, quando nós alimentamos maus pensamentos, ou quando nós vivemos de forma contrária à lei do Senhor, nós sentimos a nossa mente perturbada, o nosso coração vacilante. Nós não sentimos essa doçura da presença de Deus, pelo contrário, é como se Ele escondesse o rosto de nós. Mas quando nossa mente é moldada à luz da palavra de Deus, quando a nossa vida vai se tornando mais e mais parecida com a vida de Deus em Cristo, nós vamos experimentando mais da doçura da presença do Deus da paz. Isso deveria ser um encorajamento à nossa santificação. Isso deveria ser um encorajamento para que nós sejamos mais cuidadosos na prática da piedade. Porque que benefício maior nós podemos querer, que privilégio, que presente melhor nós podemos esperar de Deus do que Ele esteja conosco e ande conosco como Deus da paz. Que glória maior nós podemos encontrar nessa vida do que experimentar essa bondade e doçura da presença de Deus andando conosco à medida em que nós andamos com Ele. Nós precisamos, de fato, irmãos, desejar, experimentar isso que Paulo diz aqui: o Deus da paz será conosco. E o que Paulo diz é que essa bênção da presença de Deus, da proximidade da presença graciosa de Deus, ela vem como uma graciosa recompensa da nossa diligência na santificação dos nossos pensamentos e na santificação da nossa prática de vida. Que isso sirva de fato, irmãos, de desafio e de encorajamento para nós. Quando nós pensamos assim:
Eu tenho cultuado ao Senhor, mas tem sido tão frio, tem sido tão indiferente. Eu não pareço sair mudado, eu não pareço ter tanto proveito do culto, da pregação da palavra do Senhor. Pense nisso como um desafio, para que você se coloque diante do Senhor e diga: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os meus maus pensamentos, perdoa porque a minha mente está cheia de coisas vãs. Me ajuda, Senhor, me ajuda a encher a minha mente daquilo que é excelente e louvável, para que eu experimente a presença do Deus da paz. Para que eu não apenas saiba que o Senhor está presente, mas para que eu desfrute da certeza dessa presença. Que isso seja um desafio para nós, que essa passagem seja um desafio para nós, irmãos. Para nós sermos mais cuidadosos com a nossa mente, para que nós sejamos mais diligentes na prática da santidade. E que esse desafio tenha como principal motivação o nosso desejo de experimentar mais do Deus da paz. Alguma dúvida, alguma pergunta que os irmãos queiram fazer? Vamos orar ao Senhor. Nós confessamos, Senhor, que de fato, Senhor, nós precisamos refazer o nosso caminho quanto às coisas que ocupam a nossa mente e o nosso coração, e quanto à diligência ou a falta dela na nossa prática da piedade. Perdoa-nos, Senhor, e tem misericórdia de nós. E ao mesmo tempo, Senhor, nos ajuda pelo poder do Teu Espírito, com a Tua graça transformadora, nos ajuda a refazer esse caminho, a voltar ao lugar onde tropeçamos e a de fato, Senhor, procurarmos viver de forma mais firme e diligente nos Teus caminhos. Anima-nos, Senhor, com a lembrança de que nós já temos paz com Deus em Cristo. Mas anima-nos também com a promessa de que se andarmos fielmente no Teu caminho, o Senhor nos abençoará com a doçura da Tua presença, com a alegria da salvação, com uma maior certeza da graça e da fé, com uma paz de consciência ainda maior. Anima-nos com essas promessas, Senhor, de que, andando no Teu caminho, o Deus da paz será conosco. Ajuda-nos, Senhor, a não transformar essa passagem numa lista moralista, mas ajuda-nos a levar a sério a virtude, a excelência dos nossos pensamentos e da nossa ação. Abençoa o Teu povo, Senhor, em nome de Cristo. Amém.